Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seja aí nas suas redes sociais ou no grupo do WhatsApp. O tema de hoje é dependência emocional religiosa. Quer saber mais? Então, vem comigo. Tem temas que muitas pessoas evitam falar porque vai causar polêmica, vai causar desconforto em algumas pessoas. Mas chega um momento que precisamos falar. Nós não podemos nos calar. Talvez você que veio aqui este vídeo possa estar pensando, Elias, que é isso? Dependência emocional religiosa. Primeiramente, eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, eu não quero aqui ostentar, não quero aqui aparecer, mas eu preciso dar essa informação para você continuar assistindo este vídeo. Eu sou formado em teologia, eu sou bacharel em teologia e também formado em licenciatura em ciências da religião. Então eu posso dizer de uma certa forma que, além de ser psicanalista e terapeuta, eu entendo um pouco sobre as religiões. Esta informação eu estou passando porque eu já fiz outros vídeos parecidos com este que eu vou fazer agora e aparece às vezes um líder religioso dizendo, você não entende nada do que você está falando, você trabalha com terapia, você não entende nada do mundo religioso. E eu quero dizer que eu entendo um pouco sim. E o que eu vou falar aqui neste vídeo pode ser que alguns líderes não gostem. Pode ser que alguns seguidores desses líderes religiosos vão ficar revoltados. Mas eu, como uma pessoa que trabalho com a saúde emocional, eu preciso fazer esse alerta a muitas pessoas. Olha só, dentro de muitas denominações, sejam elas católicas, evangélicas, espíritas, não importa o segmento, tem líderes religiosos que extrapolam, que eles levam as coisas de qualquer maneira, não se baseiam em nada para poder fazer algumas alegações. O cristão, as pessoas que praticam a religião cristã, elas se baseiam onde? Na Bíblia. Então, se a pessoa está fora da Bíblia, ela está errada. E quando eu digo sobre a dependência emocional religiosa, é porque algumas pessoas, por seu fanatismo, elas acabam enganando outras pessoas. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, um dia desse uma mulher disse o seguinte, antes de fazer a terapia TRG, que é a terapia que eu faço aqui no meu consultório, que é terapia de reprocessamento generativo, ela disse assim, eu tenho que perguntar para o meu pastor se ele autoriza. E eu fiquei pensando, uma mulher casada tem o seu marido, uma mulher adulta, sabe conduzir a sua vida, precisa de autorização de um pastor para poder fazer uma terapia. E para minha surpresa, essa mulher me procurou e disse assim, Elias, eu não poderei fazer a terapia porque o meu pastor não autorizou. Ele disse que problemas emocionais é coisa do diabo. Isso é coisa que precisa colocar o joelho no chão, fazer semana de oração, fazer aí quebra disso, quebra daquilo. E eu disse para ela o seguinte, pode mandar um recado para o seu pastor. Ele não passa de um tremendo irresponsável, porque nós estamos falando aqui de saúde, saúde emocional. Com esse pensamento dele tacanho, atrasado, ele vai prejudicar a sua vida. Mas tudo bem, por ela ser uma dependente emocional religiosa, porque ela sente o seguinte, se ela desobedecer o pastor ou a sua igreja, ela está desobedecendo a Deus. Ou seja, ela tem uma dependência, está no meio daquele ciclo ali religioso. Ela não consegue viver sem
aquela comunidade religiosa. Isso é uma dependência religiosa. Um outro fato é de uma senhora que trabalhava em uma instituição religiosa da igreja dela lá, e ela sofreu um acidente. E eles não pagaram ela os dias que ela ficou acidentada, e quando ela foi pesquisar, ela descobriu também que eles não estavam depositando o seu INSS, ela era registrada, ou seja, tinha mais de 10 anos que ela trabalhava naquela instituição e eles não estavam depositando. Essa mulher estava um pouco temerosa se poderia levar isso à justiça. Mas por que esse temor? Eu estarei levando a Deus na justiça. Entendam, você que está me assistindo, leia um pouco mais a Bíblia. Não tem nada a ver em levar uma instituição, você está levando a Deus na justiça. Por quê? Se era mesmo uma instituição divina, guiada por Deus, eles não teriam retido ou não teriam deixado de depositar o INSS dessa mulher. Ou seja, se eles registraram a carteira dela, eles têm o CNPJ. O que a pessoa vai recorrer na justiça é contra aquele CNPJ que fez algo errado. Então, a partir do momento que você fala assim, não vou levar, não vou fazer isso, você está apoiando o erro. Você está apoiando líderes religiosos irresponsáveis, que estão levando muitas pessoas aí a terem graves problemas. Eu atendo aqui no consultório muitas mulheres que vieram de instituições religiosas, de denominações, das quais o pastor disse assim, não tome providência nenhuma, somente ore. Está totalmente errado. Olha só a palavra oração, eu gosto muito de usar este simbolismo. Oração, tem que ter ação. Você tem que orar, mas tem que agir também. Algumas mulheres, o marido estava traindo, outros o marido estava agredindo fisicamente e o líder religioso ali pediu simplesmente que ela orasse. Teve uma mulher que veio fazer tratamento comigo e chegou num certo momento ali do tratamento, ela estava com os olhos roxos. Eu estou dizendo isso porque essa mulher me autorizou a falar isso. E ela tem uma revolta muito grande porque ela estava no meio religioso do qual o seu líder religioso dizia, não, você tem que continuar orando até que o seu esposo se transforme. Entenda, você pode orar sim, mas se a pessoa não quiser a transformação, ela não vai transformar. Vocês conhecem o livre-arbítrio? Pois é, na Bíblia diz que Deus ele deu livre-arbítrio a todos nós. Ele não vai impor que você se transforme, ele não vai impor que um marido agressivo ele vai mudar na marra. Não, essa pessoa precisa querer. E enquanto isso, essas pessoas que têm a dependência emocional, elas vão para essas igrejas, vão até esses líderes religiosos esperando profecias. Profetiza na minha vida. E se aquele líder chega e diz, você precisa esperar mais, Deus está agindo, é isso, a pessoa se aquieta e ela continua sofrendo dentro de um relacionamento abusivo e não faz nada, nada, nada. Só que se você prestar atenção, essas pessoas que estão ali na liderança, elas estão bem, elas têm o conforto delas, elas têm uma família exemplar, elas não estão passando por lutas como você está passando. Então é muito simples, quando você não está no fogo, dizer para a pessoa, não, continue aí, este fogo vai ficar mais suave. Não é assim, gente. Quando se trata de saúde emocional, tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo, inclusive eu fiz até um vídeo aqui no canal, depois você pode procurar, uma declaração do pastor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, para quem não conhece, é uma pessoa muito legal, muito divertida, ele faz palestras, ele faz ali sermões muito engraçados. Muitas pessoas vão assisti-lo, não é nem pela palavra, pelo conteúdo, é para poder rir,
que acaba sendo um show de stand-up. Me desculpe se você ama, se você aí adora esse pastor. Eu gosto dele como pessoa. Algumas mensagens dele que eu assisti eu até gostei. Mas um dia desses ele falou assim, porque na minha época metiolate não ardia, chamava um de narigudo, outro de orelhudo, não tinha nada desse negócio de bullying, não sei o quê. Ou seja, ele falou uma tremenda de uma besteira. Naquela época é porque não era divulgado, mas muitas pessoas hoje estão traumatizadas, com a sua vida travada, porque sofreram bullying lá no passado. Então tomem cuidado, líderes religiosos, ao abrir a sua boca para falar sobre saúde emocional. Se você não conhece, não fale nada. A mulher que eu citei no início do vídeo, que foi procurar o pastor, eu falei para ela assim, peça a ele para entrar em contato comigo. Eu vou explicar a ele como é que funciona a terapia. E ele não entrou em contato, ele simplesmente tirou as suas conclusões e deu o veredito e aquela mulher acatou. Tem muitas pessoas dentro de igrejas, tem muitas pessoas aí que seguem o líder religioso. Se aquele líder religioso falar assim, você tem que sair nua no meio da rua, aquela pessoa sai. Você tem que pegar dinheiro e rasgar dinheiro, essa pessoa rasga. Porque essa pessoa esquece que o líder religioso maior é Deus. Você tem que seguir a palavra, você que é um religioso aí, o que está escrito na Bíblia e não o que o seu líder está falando. Quando o seu líder falar, pergunte para ele assim, onde está isso na Bíblia? Me explique. Por que não pode? Peça a ele explicação. Vá lá na sua Bíblia, confira se aquilo que ele falou é verídico. Entendam, a saúde emocional é muito importante para o ser humano. O líder que pensa que saúde emocional é coisa espiritual, que precisa orar, não sei o quê, peça a ele quando ele sofreu um acidente, estiver lá no meio das ferragens de um carro acidentado, que ao invés de chamar os bombeiros, que ele ore. Que aí um anjo vai tirar ele lá do meio das ferragens. Quando o filho dele estiver correndo quebrar o braço, não leve para o hospital, vá para um quarto e vá orar. Não é assim que resolve as coisas, só orando, orando, orando. Eu não estou falando mal da oração. A oração tem poder. Quando a pessoa ajoelha ali com fé, essa oração tem poder. Mas não confunda as coisas. Deus deu o dom a médicos, a terapeutas, a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, a várias pessoas para ajudar você. São como anjos nessa terra auxiliando você. Só que às vezes o líder religioso, ao invés de falar assim, você está com problema emocional, você está com depressão, você está com ansiedade, a igreja vai lhe ajudar a fazer um tratamento. Nós iremos pagar um tratamento para você. Não, eles mandam orar. Aí a pessoa não resiste, talvez uma enfermidade emocional, alguns tiram a sua vida. E esse mesmo pastor vai lá no funeral ler uma mensagem maravilhosa, linda, onde todos choram e se emocionam, mas não sabe que este mesmo líder religioso foi aquela pessoa que foi omissa, aquela pessoa que incentivou aquela pessoa que está deitada ali a não procurar um atendimento. Então parem com isso, dessa dependência. Eu preciso estar no meio religioso, eu preciso estar à frente. Eu conheço algumas pessoas religiosas que se ela não for cantar na frente ali da igreja, ela fica mal, fica depressiva. Se ela não puder ter uma participação ali, talvez nos afazeres, nas atividades da sua igreja, ela fica mal, ela fica para baixo. Isso é uma dependência religiosa, uma dependência emocional religiosa. Você precisa sair disso, você precisa se livrar disso. Eu não estou incentivando aqui ninguém a abandonar a igreja, a não ouvir os líderes religiosos. Só tenha um filtro. Quando o líder religioso chegar para você e falar você não pode, você não vai fazer, pergunte a ele de onde ele está tirando aquilo ali. Eu tive uma revelação. A revelação de quem? Essa revelação sua aí tem base em quê? Na palavra de Deus, que é a Bíblia? Se não tiver, meu amigo, não caia nessas.
Porque quando você estiver afundado aí na depressão, querendo tirar a sua vida, quando você estiver com muita ansiedade, síndrome do pânico, essas pessoas não vão te auxiliar. É claro que eu não estou aqui generalizando. Existem muitas denominações que incentivam, que apoiam. Eu conheço muitas denominações assim, que trabalham em prol das pessoas necessitadas. Tem muitas. Eu poderia citar aqui várias. Eu não vou citar para não ser injusto com alguma que eu possa esquecer. Mas tem sim. Mas tem uma boa parcela aí que vão muito na cabeça do que o pastor fala, do que aquela denominação determina. E não é assim. E se você obedece isso, você segue isso assim cegamente, você é um dependente emocional religioso. Você precisa de um tratamento. Você precisa se livrar disso. Essa dependência não é legal. Nada que te causa dependência é bom. Tem a dependência emocional, às vezes de relacionamentos, aquela coisa toda, mas tem a dependência emocional religiosa, que a pessoa se sujeita, deixa às vezes pessoas serem mal educadas, grosseiras com ela, elas ficam caladinhas. Ah, ele é um líder, ele está acima de mim, eu não posso falar nada. Não é assim. Você tem o seu direito de fala, você pode se manifestar. Não fique engolindo coisas que você tenha dúvida. Se você tem dúvida, busque conhecimento. Eu tenho certeza que você que é um religioso, principalmente os cristãos, tem a Bíblia. Tire aquela Bíblia que está aí na sua casa, empoeirando ali no Salmo 91 ou no Salmo 23 e vai ler a Bíblia, estude, para que você não caia em falácias de líderes religiosos que se acham Deus aqui na Terra. E não é mesmo. Então fica aqui meu apelo, e se você está passando por essas dificuldades aí, se você está tendo problema dentro do seu relacionamento, no seu casamento, se você está sofrendo aí com abusos, se você está dentro de um relacionamento tóxico, você não precisa continuar dentro deste relacionamento sofrendo. Procure ajuda terapêutica, procure fazer uma terapia para que você saia disso aí. Fica aqui o meu apelo. Se você tem essa dificuldade, quer fazer um tratamento conosco aqui, nós atendemos online, aí no conforto da sua casa. Eu vou te atender, não importa se você está aqui no Brasil ou fora do Brasil. Vai ser um prazer poder lhe ajudar. E como eu disse lá no início, eu sou cristão, não me envergonhe de dizer isso. E muitas decisões que eu tomo, até mesmo de alerta, fazendo esse vídeo, estão baseadas na palavra de Deus. Porque se eu não falar, as pedras falarão. Fica aqui meu apelo para você que aí talvez esteja sendo um dependente emocional religioso. Chega, dê um basta. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.